Em 1972, o Hawker Siddeley Trident é o orgulho da aviação britânica. Girar. O Trident era um avião inteiramente de fabricação britânica. Subir trem de pouso. Era o mesmo que ter um carro esportivo. Quando o voo 548 da BEA Olha a velocidade, a velocidade! despenca do céu pouco depois da decolagem, a tragédia choca a nação. Foi tão trágico que ninguém sobreviveu. Foi o pior acidente aéreo que a Grã-Bretanha já sofreu. Para trás! Para trás! Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeroporto de Londres, Heathrow. Voo 548 da BEA solicitando decolagem. A tripulação do voo 548 da British European Airways está nos preparativos finais para um voo vespertino para Bruxelas. Parece que hoje o tempo vai nos causar um voo turbulento. Voo 548 da BEA liberado para decolagem. O comandante Stanley Key deveria estar de folga, mas foi chamado no último minuto. Ele é um ex-piloto da Força Aérea Real e um dos comandantes mais qualificados da companhia aérea. Partida principal ligada. O comandante Key passou muito tempo na aeronave, portanto era muito experiente. Se você voasse com ele, certamente voaria conforme o regulamento e faria tudo com precisão, sem discutir. Muitos dos 112 passageiros são empresários que aproveitam o serviço rápido da companhia aérea para Bruxelas. O jato Trident pode fazer a viagem em apenas 45 minutos. O Trident realmente fazia frente às aeronaves com hélices e turbohélices, que eram mais lentas. Agora havia uma aeronave mais rápida. Ele voava acima das nuvens. Ele viajava para os destinos europeus na metade do tempo, o que era uma enorme vantagem para a companhia. São necessários 3 pilotos para pilotar o avião. Baixando a inclinação. Jeremy Keeley é o copiloto. Flaps a 20.2. Simon Taceyhurst vai ajudar a monitorar os instrumentos. Ligar motor 1. Ligando motor 1. Era um avião extremamente popular, porque era o mesmo que ter um carro esportivo. Ele tinha uma excelente performance. Ele tinha controles muito potentes, todos hidráulicos. Depois que você se acostumava, era um prazer voar nele. O voo de hoje vai partir com atraso. A companhia aérea pediu à tripulação para aguardar passageiros de última hora. Outra tripulação precisa de uma carona para Bruxelas. Sente-se, comandante. Havia mais de 30 anos de diferença entre o comandante Key e os outros 2 membros da tripulação. Isso gera aquelas diferenças normais entre as gerações. Uma que acha a outra velha e conservadora, e outra que acha os jovens imaturos e irresponsáveis. Isso cria um abismo de gerações. Voo 548 da BEA pronto para decolar. Voo 548 da BEA liberado para decolagem. 548. O comandante ordena potência de decolagem. Força máxima. O Trident tem esse nome devido aos 3 motores traseiros da Rolls-Royce. O copiloto Taceyhurst monitora a velocidade do avião. Sem nós. Eles não podem decolar até alcançarem a velocidade de rotação de 139 nós. Cronômetro ligado. Enquanto isso, Keeley fica de olho no tempo. Isso faz parte de um procedimento especial, projetado para minimizar o ruído das aeronaves em áreas muito povoadas. É um motor muito barulhento, com um ruído bem desagradável. Por isso, a redução de ruído é um fator onde quer que ele voe. Girar. Quando eles ganham altitude bastante, eles têm que desacelerar ligeiramente para reduzir o ruído dos motores. Eles têm que ajustar a potência, ou seja, reduzir justamente quando seria melhor manter toda a potência. Mas eles têm que reduzir por causa do ruído.
As autoridades do aeroporto medem o nível de ruído depois de 90 segundos. Se os pilotos cometerem algum erro, eles receberão uma marca preta em sua ficha. A pressão é para que você seja rápido e faça tudo com precisão. Subir trem de pouso. Em 60 segundos. Conforme o avião sobe, os passageiros são sacudidos pela turbulência. Foi um dia tempestuoso, e em dias tempestuosos, a viagem é turbulenta. Virar para a esquerda em 145. Virando 145. O plano de voo do avião exige uma curva para a esquerda logo após a decolagem, rumando para o leste da cidade de Staines, antes de seguir para Bruxelas. Voo 548 da BEA subindo conforme autorizado. Voo 548 no ar em 09. Entendido. Keely prepara para desacelerar os motores. Se ele desacelerar muito cedo, o avião não tem potência para subir. 75 segundos. Ele terá apenas 5 segundos para estabilizá-lo. Existe uma defasagem no tempo que os motores levam para responder à manobra, e às vezes você pode reduzir a potência mais do que o desejado. Os motores levam tempo para se ajustar. 85 segundos. 90 segundos. Keely reduz a potência bem a tempo. Passando para 1.500 pés. O procedimento vai bem. 548 suba para voar no nível 60, transponder 6615. A torre autoriza que a aeronave ganhe mais altitude. Subir para 60. Então, O que foi isso? o avião começa a perder altitude. Olha a velocidade, a velocidade! A velocidade caiu rapidamente. Foi uma queda muito acentuada. Eles eram passageiros em sua própria aeronave. O avião caiu em um campo vazio a poucos metros da cidade de Staines. Eu estava em casa com meu bebê de 12 semanas quando ouvi um baque muito alto. A moradora Frances Castledine deixa seu bebê com uma vizinha e corre para o local do acidente. Mais 50 metros e ele teria caído no centro de Staines, onde há lojas e casas. Frances é enfermeira. Imediatamente ela começa a procurar sobreviventes entre os destroços. Eu tinha muito medo que houvesse um incêndio, porque o vapor no ar era muito pesado. Então eu tive que decidir se voltava para casa para ficar com meu bebê ou se seguia em frente para ajudar. Eu fiz um treinamento intensivo na área de acidentes e emergências e sentia que precisava ficar lá. Quase todo mundo está morto, mas Frances consegue ajudar um sobrevivente. Consegue me ouvir? Eu dei o melhor de mim e fiz o que pude. Consegue me ouvir? Eu improvisei talas e bandagens com alguns destroços e envolvi as pernas dele. Você vai ficar bem. A ajuda está a caminho. Os ferimentos do homem são muito graves. Apesar do socorro rápido, ele morre em seguida. Foi tudo tão trágico que ninguém sobreviveu. Todas as 118 pessoas a bordo do voo 548 morreram. Esse acidente foi horroroso, porque foi o pior acidente aéreo que a Grã-Bretanha já sofreu. E, na época, a BEA era conhecida como a companhia aérea que não tinha registro de acidentes. E, desta vez, aconteceu. Para trás, vamos! Para trás! Andem, vamos! Flight BE548 en route to Belgium crashes in a field not far from Heathrow and only a few feet from houses in the main road. Logo, notícias sobre a queda de um avião perto da cidade de Staines viram manchete em todo o país. Em uma hora, a notícia chega até Chris Pollard, o novo investigador do Departamento de Investigações de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha. Quando eu cheguei ao local,
As tentativas de resgate já haviam começado. E o lugar estava com gente para todo lado. Os investigadores se deparam com algo incomum. Na maioria dos acidentes, o impacto lança destroços logo depois de atingir o solo. O acidente em Staines é diferente. A cauda não ficou muito longe do local onde ele bateu inicialmente. E provavelmente o resto da aeronave não ficou distante mais que 50 metros, o que é uma distância muito pequena para um avião. Perto dali, as torres de força contam parte da história. Os investigadores antigos apontavam para as torres de força que ficavam muito perto do ponto de impacto inicial. Se você andasse em torno dos destroços da cauda, dava para ver as torres em frente e atrás do local. E havia cabos de alta tensão. Isso dizia que a aeronave devia ter caído num ângulo muito inclinado para não atingir nenhum daqueles cabos. Para os investigadores, os fios não danificados e a zona do acidente compacta indicam que o avião caiu de repente e bem inclinado. Certamente é um sinal de que o avião estolou. Uma aeronave estola quando está voando muito devagar para gerar vento suficiente para dar sustentação. Quando aquela aeronave atingiu o solo, estava com o nariz ligeiramente para cima. Ela estava caindo assim. Um avião pode estolar por vários motivos. Desde uma falha no motor até um erro do piloto. Isso é do impacto. Pollard estuda os destroços em busca do motivo específico para o estol. Cada pedaço de destroço é uma pista em potencial. Você pode se deparar com alguma coisa inesperada. Uma hora você tem que tentar explicar. Pode ser uma pista falsa, ou pode ser algo crucial. O modo como você coleta o material pode facilitar muito as coisas para você mesmo. Ei, dá para esperar um pouco? Uma coleta mal feita pode dificultar muito as coisas para você mesmo. Existe outro desafio. Em 1972, os aviões do Reino Unido não precisavam carregar gravadores de voz nas cabines de comando. O investigador moderno tem uma ajuda enorme em muitos acidentes onde há um gravador de voz na cabine de comando. Isso ajuda muito a entender o que está acontecendo na cabine. Acho que esquecemos o quanto deve ter sido difícil investigar esse acidente. Os investigadores terão apenas a informação dos gravadores de voo do Trident. Vai levar um tempo para recuperar e processar esses dados. O resto dos destroços será cuidadosamente rotulado e enviado para o escritório central da AIB. Tudo isso tem que ser levado para um hangar. Lá o avião será remontado como um quebra-cabeças. Um processo que pode levar meses. A equipe não tem tempo a perder. Se havia um problema com o Trident, os investigadores precisam saber o mais rápido possível. A pressão para descobrir a causa do acidente é enorme. É preciso reconhecer que o Trident era um avião totalmente fabricado na Grã-Bretanha, com motor britânico. Portanto, era importante para a indústria britânica que, se houvesse algo errado com o Trident, o problema fosse descoberto e corrigido. O tempo podia fornecer uma pista inicial. Houve uma frente fria, cerca de 50 quilômetros dali. E naquela hora, no aeroporto, havia uma nuvem baixa, cerca de 300 metros. Subir trem de pouso. E havia uma turbulência moderada, equivalente a dirigir um carro numa estrada de terra. Em uma tempestade forte, às vezes as nuvens criam colunas de ar poderosas que podem forçar a queda de um avião. Fortes ventos cruzados ou algo do tipo podem levar a um estol. Os aviões são mais vulneráveis durante a decolagem. Eles estão tão perto do solo que os pilotos têm pouco tempo para se recuperar do problema. A aeronave tinha acabado de decolar e ainda estava muito baixa. Se um stall como esse tivesse acontecido a milhares de metros, haveria muito tempo para reconhecer o problema e fazer algo a respeito. Os investigadores precisam saber como eram as condições do tempo em Heathrow quando o Trident decolou. A AIB recebe informes meteorológicos detalhados do dia do acidente. Eles revelam que só a turbulência não era forte o bastante para derrubar um avião. Enquanto isso, os investigadores voltam sua atenção para as informações preliminares retiradas da caixa preta do Trident. Na época, o montante de gravação do Trident foi o maior que eu já tinha visto numa aerolínea. Era o mais moderno que havia. Eles se concentraram nos dados do motor, buscando algum sinal de que os motores se incendiaram ou perderam potência. Uma perda repentina de empuxo poderia explicar por que a aeronave estolou. Mas os dados mostram que os motores estavam funcionando perfeitamente. O Trident subiu com empuxo suficiente para manter uma velocidade segura.
Com respeito aos motores, ficamos bastante satisfeitos, porque não havia evidências de uma perda abrupta de empuxo. Uma falha no motor não derrubou o voo 548. O stall aconteceu de repente durante uma subida normal. Embora a velocidade estivesse um pouco mais baixa do que deveria, ela não estava tão abaixo do que deveria. Ela não levaria a um stall. No escritório da AIB, os engenheiros se concentram em juntar os destroços. Asa direita. Quando se faz uma reconstrução para investigação, a melhor técnica é tentar dispor os destroços de forma organizada, para que, em essência, se você estiver procurando uma peça em particular, você saiba automaticamente onde procurar. Ao testar os sistemas remontados, os investigadores poderiam dizer se havia uma peça quebrada ou uma falha no mecanismo que poderia ter causado o stall. Logo, eles percebem um problema. Não pode estar certo. Uma alavanca está numa posição inesperada. Ela é usada para operar dispositivos cruciais de elevação na asa, conhecidos como slots. Dava para ver que a alavanca de inclinação estava na posição de retração. Slots são superfícies aerodinâmicas que podem se estender na frente da asa e aumentam a sustentação durante a decolagem para ajudar o avião a subir. A seção dianteira da asa era hidráulica e curvava e inclinava para frente para dar mais curvatura à asa. E em baixa velocidade, isso daria uma sustentação extra. Os slots só devem ser recolhidos quando o avião tem velocidade o bastante para se sustentar sem eles. Se um dos pilotos puxou a alavanca dos slots cedo demais, isso colocaria o avião num stall perigoso. A descoberta deixa os investigadores desconcertados. Como alguém conseguiu puxar a alavanca de inclinação e ninguém percebeu que isso aconteceu? E isso não fazia muito sentido. Não tem como saber apenas olhando a alavanca dos slots. Ou a tripulação a acionou antes da queda, ou ela saiu do lugar devido à queda. Ela também pode ter sido alterada durante a recuperação dos destroços. Ei, dá para esperar um pouco? Estávamos com todo o sistema de inclinação dispostos em mesas em frente à asa. Para determinar como uma alavanca tão importante foi acionada pela tripulação, Pollard deve examinar com cuidado os cabos ligados a ela. A alavanca de inclinação operava um sistema de cabos que descia até o motor de acionamento e selecionava a posição que o motor deveria tomar. Retraída. Pela análise dos destroços, eles concluíram que as alavancas de inclinação estavam retraídas no impacto. Já não havia dúvida. Alguém na cabine de comando acionou a alavanca dos slots. É uma descoberta perturbadora. Conforme crescia a ideia de uma operação incorreta na alavanca de inclinação, surgiu a pergunta inevitável: quem a acionou? O acidente aéreo mais mortal já ocorrido em solo britânico foi causado por um erro do piloto. Isso levanta perguntas inquietantes sobre o estado físico e mental da tripulação. Sempre fazem necrópsias quando ninguém da tripulação sobreviveu ao acidente. Eles queriam descobrir uma coisa muito simples: se havia álcool ou drogas no sangue dos pilotos. Enquanto os patologistas procuram uma causa física... Coloca a gravação do pessoal, por favor. Os investigadores voltam sua atenção para o histórico dos pilotos. A investigação técnica em Staines tinha que descartar causas técnicas do acidente. E para isso era necessário analisar a atuação da tripulação. Por que eles fizeram o que fizeram? Ou por que não fizeram o que deveria ser feito naquele dia? Porque os outros dois... Eles analisam voos anteriores do comandante. Ele tinha uma reputação impecável. O comandante Kay era um piloto de Trident experiente. Ele tinha mais de 4.000 horas de voo e era um comandante experiente. Suas decolagens de Heathrow eram quase sempre impecáveis. Subir trem de pouso. Mas no dia do acidente, ele fez as coisas de modo diferente. Deixe-me ver a velocidade do dia do acidente. Obrigado. Voo 548 da BEA subindo conforme autorizado. 548 no ar em 09. Entendido. Conforme Key decolava de Heathrow, a velocidade do Trident estava um pouco mais lenta do que o habitual. Nessa ocasião, quase imediatamente após a decolagem até o acidente ocorrer, havia uma disparidade óbvia entre a velocidade que ele deveria ter em mente e a velocidade em que ele realmente estava. É uma pista intrigante. Não era assim que o comandante Key normalmente subia após uma decolagem.
A performance em baixa velocidade foi um tanto crítica. A aeronave conta com a velocidade para ter sustentação. Isso significa estar muito perto do solo e o voo tem que ser muito preciso. Põe a foto do Key. A atuação normal de Key seguia os padrões habituais. Mas nesse dia ela estava muito abaixo do padrão. Então eles procuraram os motivos para isso. Agora a mesa recuperada nos destroços. Uma peça dos destroços aponta para uma possível explicação. No meio da área de engenharia, havia uma mesinha. E nessa mesinha havia anotações a lápis. Comentários jocosos, obviamente, de um piloto que estava sentado naquela posição. Idiotas. Ali dizia que Kay tinha que sair, além de outros comentários depreciativos. Pode me passar a foto? Os comentários encontrados na cabine de comando indicam que a tripulação não estava se dando bem. Talvez a atmosfera envenenada da cabine tivesse dificultado o trabalho dos pilotos. Acenda as luzes. Os investigadores procuraram qualquer coisa que falasse do clima dentro da companhia ou da tripulação naquele dia. Você pode mandar isso para análise grafotécnica, por favor? Era particularmente tenso? Era particularmente agressivo? Esses pequenos fatores podem dar uma pista. Se a análise grafotécnica puder identificar quem escreveu os comentários, os investigadores podem ficar mais perto de entender o que aconteceu na cabine do voo 548 da BEA. Os investigadores interrogam outros pilotos da BEA para descobrir tudo o que puderem sobre o comandante Stanley Key e sua tripulação. Disseram que você é a pessoa com quem devíamos conversar. Os pilotos da British European Airways estão à beira de um ataque de nervos. O comandante Key é visto por muitos como alguém devotado à empresa. Havia um movimento grevista. A maioria dos copilotos, inclusive eu, estava em greve. Ele desaprovava totalmente por considerar um comportamento antiprofissional. E liderava uma campanha contra a greve. De acordo com testemunhas, as coisas chegaram ao ápice 90 minutos antes do voo para Bruxelas. Eu diria que tudo aconteceu algumas horas antes do voo. Comandante Kay? Talvez a batalha esteja começando a virar a nosso favor. O que você disse? Eu só quis dizer que... Você sabia que durante a guerra voamos em batalhas reais? O comandante Key ficou muito bravo. Ele acreditava piamente que essa greve não deveria acontecer. Vocês são como bebês egoístas, mimados, imaturos e chorões fazendo exigências ridículas. Escuta aqui, só porque o senhor pilotou... E a sua recusa em cumprir todos os deveres? As testemunhas descreveram a explosão do comandante Key com outro piloto exatamente assim. Foi uma explosão de raiva, uma bronca feia. Você é um cretino ingrato. Se você está pilotando aquele avião por dinheiro, então você está na profissão errada. Eu acho que é melhor concordar do que discordar. Bando de tolos. A discussão é tão séria que os investigadores consideram uma teoria incomum. Que a agitação do comandante interferiu em sua capacidade de pilotar o avião. Idiotas. 548 suba para o nível 60, transponder 6615. Distraído e com raiva. Subir para 60. Ele pode ter puxado a alavanca dos slots sem pensar. Os alertas múltiplos contribuíram para a sua confusão. Se você parte de um voo normal para algo extremamente perigoso, isso vai gerar uma resposta de choque. Isso significa que sua capacidade de pensar claramente e agir com decisão é dificultada. Quando estiver sincronizado, deixe-me ouvir a gravação. Embora o Trident não estivesse equipado com um gravador de voz, Voo 548 liberado para decolar. As conversas do comandante com o controle de tráfego aéreo são gravadas. Voo 548 pronto para decolar. Os investigadores de performance humana tentam entender uma coisa simples. O que passava pela cabeça da tripulação no momento do acidente? Ou por que o que aconteceu fazia sentido para eles na hora? Voo 548 da BEA, liberado para decolar. 548 no ar em 09. Bom dia. Entendi. Imediatamente, eles percebem algo incomum. O comandante parece extremamente quieto. 548 suba para o nível 60, transponder 6615. Subir para 60. As chamadas de rádio ocasionais do comandante são tão curtas que eles não encontram padrões na aviação. Se você recebe uma autorização, a resposta adequada é repetir com o indicativo de chamada da aeronave. Não havia nada disso. Respostas inadequadas não combinam com esse comandante rigoroso. Olhando para trás, eu e você podemos avaliar o modo como o comandante Key se sentia na hora. Talvez ele estivesse sob forte tensão, ou muito ocupado, tendo que se concentrar muito, ou talvez tudo isso junto.
A conversa com a torre fornece uma pista de por que o comandante estava tão estressado. Os investigadores ainda ficam com outra pergunta. O que estava acontecendo naquela cabine? O estresse assume muitas formas. Pode ser um estresse físico ou ansiedade causada, talvez nesse caso, pela discussão. Ou por todas essas coisas, que sobrecarregam nosso cérebro e reduzem nossa capacidade de lidar com as coisas. Chega o resultado da análise grafotécnica. Estes são alguns Cs, um em BOAC e em licença. Descobrir quem escreveu o comentário na cabine pode ser a brecha que os investigadores precisam. Algumas letras podem ser... A amostra é parecida com a letra do copiloto. E todos esses Ds. Mas os peritos concluem que não é a mesma. Eles jamais identificaram positivamente a letra como sendo de um dos pilotos daquela tripulação. É outro beco sem saída. Os investigadores estão longe de entender por que o voo 548 da BA terminou em tragédia. Certo. Pode me mostrar alguns comandos do Trident, por favor? Desesperados por pistas, eles viajam até o simulador de voo da BA fora de Londres. A equipe fica sabendo de um problema recorrente no avião Trident. A manivela usada para retrair a alavanca dos slots é quase do mesmo formato da manivela usada para ajustar os flaps. Dá para ver porque vocês a confundem. A pessoa tem que ter em mente que ela será movida com a palma da mão. E não é fácil diferenciar uma da outra. Voo 548 da BA liberado para decolagem. É o copiloto que deve recolher os flaps depois da decolagem. 548 no ar em 09. Bom dia. Entendido. Mas às vezes o terceiro piloto ajuda. 85 segundos. O procedimento de redução de ruído aumentou a pressão. Se os flaps já estavam recolhidos, seria muito fácil puxar a alavanca dos slots no lugar deles. Houve circunstâncias em que seria possível e fácil puxar a alavanca de inclinação antes do tempo. E isso poderia ser catastrófico. Se a teoria deles estiver correta, os investigadores podem achar outros casos onde os pilotos cometeram o mesmo erro. A equipe revê as gravações de voo de quase 100 outros voos com aviões Trident. Não é apenas essa tripulação. Eles descobrem 2 quase acidentes onde os pilotos puxaram a alavanca dos slots por engano. De repente, parece que a discussão do comandante na sala da tripulação não teve nada a ver com o acidente. A verdadeira causa pode ser o design ruim. Então vem a notícia que coloca os investigadores num caminho totalmente novo. Os exames médicos de rotina do comandante Key antes disso não revelaram nada de errado com sua saúde. Foi apenas depois do acidente, quando foi feita a necrópsia, que eles descobriram que ele tinha graves problemas coronários. Havia evidências de que o comandante sofria de problemas cardíacos. Era o elo que faltava. Embora o problema cardíaco do comandante não aparecesse nos exames médicos de rotina, ele tinha uma doença fatal. Agora, como podem ver aqui, Key não sabia, mas estava com as artérias coronárias entupidas. Isso, por sua vez, causou um ataque. O que você disse? Você sabia que durante a guerra voamos em batalhas reais e não bebês minados? Os patologistas acreditam que o comandante Key sofreu um ataque cardíaco em algum momento dentro das 2 horas de janela antes do acidente. Isso é antiprofissional e inútil. Pode ter sido causado por um aumento súbito da pressão sanguínea. E você é um cretino ingrato. O comandante Key apresentou sintomas de um problema cardíaco antes do acidente, que, seguido de um evento estressante, talvez depois da discussão, pode ter começado a afetá-lo. Banda de idiotas. A teoria poderia explicar as chamadas de rádio incomuns. Voo 548 liberado para decolar. 548. 548, suba para o nível 60. Transponder 6615. Subir para 60. Se o comandante Key estivesse com muita dor, ele responderia de maneira mais breve possível. Seu incômodo pode até explicar por que a alavanca dos slots foi puxada antes do tempo. O nível de dor teria aumentado a ponto de ele ficar parcial ou totalmente incapacitado. Ele pode ter sentido qualquer coisa, desde uma azia ou indigestão até uma dor violenta próximo da morte. Se você está pilotando aquele avião por dinheiro, então você está na profissão errada. Finalmente, os investigadores têm uma possível explicação para o que aconteceu na cabine de comando do voo 548. Bando de idiotas. Se a pressão sanguínea dele estivesse particularmente alta por ele estar agitado, isso poderia afetar seu raciocínio. Pois se você tem um nível de oxigênio reduzido, mesmo ligeiramente, isso afeta seu grau de atenção e sua capacidade de raciocinar.
Os investigadores do acidente reconheceram que, nesse caso, pode ter acontecido isso. Temos que examinar cuidadosamente toda a informação. Ainda há uma questão perturbadora. Naquele dia havia outros pilotos qualificados na cabine. Por que nenhum deles fez algo para salvar o avião? O segundo comandante sentado atrás estava muito longe dos controles para poder ajudar. Mas os dois copilotos poderiam ter reagido diante da crise. Nem o comandante Key, nem os outros pilotos perceberam que foi a retração da alavanca de inclinação que causou o stall, pois ninguém tentou puxá-la de volta. Se eles tivessem feito isso, poderiam salvar o avião. Jeremy Keeley. Registros da tripulação fornecem uma possível explicação. Devido à questão trabalhista na companhia aérea, o treinamento de pilotos foi interrompido. Os dois copilotos do voo 548 são muito inexperientes. O que foi isso? No banco à sua direita, o primeiro oficial tinha menos de 30 horas de experiência no Trident. Obviamente, alguns acham que os pilotos eram muito novos, que eles precisavam de mais experiência. Os pilotos novatos podem ter se distraído por haver um convidado na cabine. Ou simplesmente não sabiam o que fazer. Os investigadores acreditam que há mais uma peça no quebra-cabeças. Tudo leva àquela discussão. Bebês mimados e chorões fazendo exigências ridículas. E a sua recusa em cumprir os deveres é antiprofissional e inútil. Os investigadores souberam que 1h30 antes da decolagem, o copiloto Jeremy Keeley testemunhou a explosão de Key. Se você está pilotando aquele avião por dinheiro, está na profissão errada. Eles desconfiam que isso teve um grande impacto no jovem piloto. Depois de testemunhar uma explosão como aquela, a conclusão óbvia é: se você é novo na frota, não conhece o comandante e ainda não tem muita autoconfiança, você pode ficar nervoso com a sua atuação. Isso não ajuda em nada. Eu imagino que deve ter sido bastante intimidador. Abalado com o humor de seu comandante, bando de idiotas, Keeley poderia estar mais sujeito a cometer erros e menos disposto a corrigir os erros de seu comandante. Certamente isso reforçava a ideia que o comandante era autoritário e não alguém para você contrariar, principalmente naquele dia. Existe mais um mistério. Os investigadores sabem que o Trident é equipado com um sistema de segurança conhecido como Stick Shaker. Se a velocidade do avião cai muito, a coluna de controle começa a vibrar, dando um alerta à tripulação de que seu avião está prestes a estolar. Isso chacoalha a coluna de forma muito distinta e, ao mesmo tempo, produz um ruído inconfundível. Os pilotos são treinados para reagir ao Stick Shaker baixando o nariz do avião para ganhar velocidade e aumentar a sustentação. Se isso não funcionar, ainda existe o Stick Pusher. Ele leva o controle para frente baixando o nariz do avião, mesmo que os pilotos não façam o mesmo. Esse sistema fará com que o nariz da aeronave baixe para uma altitude onde a velocidade aumenta e você recupera o controle. Por que o sistema não evitou o stall do voo 548 e salvou a vida de todo mundo a bordo? Os investigadores estudam os dados do voo 548 da BEA em busca de qualquer sinal de que o sistema anti-stall falhou. Parece que ele acionou aqui e aqui, mas não permaneceu acionado. Os dados mostram que o Stick Pusher foi acionado, mas não ficou ligado tempo bastante para evitar a queda. O achado pode ser explicado de duas maneiras. Ou o Stick Pusher não funcionou direito, ou a tripulação o desligou. O sistema de recuperação de stall poderia ser desligado se eles concluíssem que estava operando de forma incorreta. Para descobrir o que realmente aconteceu, o engenheiro Peter Combs tem que testar cada ligação elétrica do sistema. Felizmente, os sensores de incidente sobreviveram ao acidente e aparentemente sem danos. Havia uma série de componentes do sistema. Eles foram testados e descobriu-se que estavam funcionando perfeitamente. O resultado do teste de Combs aponta para uma conclusão chocante. O sistema anti-stall do avião estava funcionando perfeitamente. Mas por algum motivo, talvez porque eles não tenham achado que o avião não estava realmente estolando, um dos pilotos o desligou. Ao puxarem o Stick Pusher, ao desligá-lo, eles suspenderam a recuperação natural da aeronave e a deixaram novamente em stall. Depois disso, eles estavam condenados porque a aeronave não tinha altitude suficiente para se recuperar do stall. Agora parece que a queda do voo 548 da BEA foi resultado de uma combinação trágica de fatores.
Primeiro, uma greve iminente que gerou uma discussão. Fazendo exigências ridículas. Escute aqui, só porque o senhor pilotou... E a sua recusa em cumprir os deveres? Um ataque cardíaco, possivelmente ocasionado pela discussão, a confusão das alavancas de controle e copilotos muito novos ou muito intimidados para agir quando as coisas começaram a dar errado. Para os investigadores, cada elo dessa corrente é tão importante quanto o outro. Tentar solucionar alguma coisa desse tipo é extremamente complexo. Existem inúmeros pequenos fatores que podem influenciar qualquer acidente, e não apenas um. Depois da queda, as autoridades implementam uma série de mudanças desenvolvidas para evitar a ocorrência de acidentes similares. As alavancas do Trident e de outros aviões foram modificadas para eliminar uma possível confusão. Gravadores de voz na cabine de comando são agora equipamentos padrão em quase todos os aviões de passageiros. Alguém, nunca saberemos ao certo quem da tripulação, puxou a alavanca de inclinação cedo demais. E a conclusão dos investigadores nesse caso é que eles provavelmente poderiam determinar quem estava fazendo o que na cabine de comando se pudessem analisar o que os pilotos estavam dizendo uns para os outros. Gravadores de voz na cabine são uma grande fonte de informação em praticamente todos os acidentes. Mas alguns peritos acham que gravadores não são o bastante. Escutar um gravador de voz de cabine equivale a assistir um programa de TV com a tela desligada. É muito difícil descobrir o que está acontecendo em uma cabine. Boa parte da comunicação é por gestos. Agora, para ajudar os investigadores, uma das recomendações é que a cabine seja filmada permanentemente. Não precisa ser uma filmagem panorâmica que mostre o que os pilotos estão fazendo e como eles bebem seu café, mas com uma lente de foco estreito que mostre os controles operados por eles e todos os instrumentos de voo. Até agora, não existem exigências legais para a nova tecnologia, mas algumas autoridades da aviação promovem o uso voluntário de gravadores de imagem na cabine de comando. Nos anos seguintes à queda, a Hawker Siddeley enfrentou a competição crescente dos fabricantes rivais. A fabricação do Trident terminou em 1978. Ele foi desafiado pelo Boeing 727, que tinha um layout similar e 3 motores na cauda. Em alguns aspectos, a performance era ligeiramente superior. Mas o legado do desastre em Staines ainda vive. O acidente colocou em perspectiva a importância do fator humano dentro da cabine de comando. Idiotas. Hoje em dia, o modo como a tripulação interage é levado muito mais a sério. A companhia aérea mais moderna é operada de forma muito diferente. O modo como as tripulações lidam com as coisas está melhor. É um mundo melhor e mais seguro. Em cima da morte de 118 pessoas. European Airways está nos preparativos finais para um voo vespertino para Bruxelas. Parece que hoje o tempo vai nos causar um voo turbulento. Voo 548 da BEA liberado para decolagem. O comandante Stanley Key deveria estar de folga, mas foi chamado no último minuto. Ele é um ex-piloto da Força Aérea Real e um dos comandantes mais qualificados da companhia aérea. Partida principal ligada. O comandante Key passou muito tempo na aeronave, portanto era muito experiente. Se você voasse com ele, certamente voaria conforme o regulamento e faria tudo com precisão, sem discutir. Muitos dos 112 passageiros são empresários que aproveitam o serviço rápido da companhia aérea para Bruxelas. O jato Trident pode fazer a viagem em apenas 45 minutos. O Trident realmente fazia frente às aeronaves com hélices e turbohélices, que eram mais lentas. Agora havia uma aeronave mais rápida. Ele voava acima das nuvens. Ele viajava para os destinos europeus na metade do tempo, o que era uma enorme vantagem para a companhia. São necessários 3 pilotos para pilotar o avião. Baixando a inclinação. Jeremy Keeley é o copiloto. Flaps a 20.2. Simon Tacey-Hurst vai... Em 1972, o Hawker Siddeley Trident é o orgulho da aviação britânica. Girar. O Trident era um avião inteiramente de fabricação britânica. Subir trem de pouso. Era o mesmo que ter um carro esportivo. Quando o voo 548 da BEA... Olha a velocidade, a velocidade! Despenca do céu pouco depois da decolagem.
A tragédia choca a nação. Foi tão trágico que ninguém sobreviveu. Foi o pior acidente aéreo que a Grã-Bretanha já sofreu. Para trás! Para trás! Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeroporto de Londres, Heathrow. Voo 548 da BEA solicitando decolagem. A tripulação do voo 548 da British Airways, 3 motores traseiros da Rolls-Royce. O copiloto Tyce Hurst monitora a velocidade do avião. Sem nós. Eles não podem decolar até alcançarem a velocidade de rotação de 139 nós. Cronômetro ligado. Enquanto isso, Keeley fica de olho no tempo. Isso faz parte de um procedimento especial, projetado para minimizar o ruído das aeronaves em áreas muito povoadas. É um motor muito barulhento, com um ruído bem desagradável. Por isso, a redução de ruído é um fator onde quer que ele voe. Girar. Quando eles ganham altitude bastante, eles têm que desacelerar ligeiramente para reduzir o ruído dos motores. Eles têm que ajustar a potência, ou seja, reduzir justamente quando seria melhor manter toda a potência. Mas eles têm que reduzir por causa do ruído. As autoridades do aeroporto medem o nível de ruído depois de 90 segundos. Se os pilotos cometerem algum erro, eles receberão uma marca preta em sua ficha. A pressão é para que você seja rápido e faça tudo com precisão. Subir trem de pouso. Ajudar a monitorar os instrumentos. Ligar motor 1. Ligando o motor 1. Era um avião extremamente popular, porque era o mesmo que ter um carro esportivo. Ele tinha uma excelente performance. Ele tinha controles muito potentes, todos hidráulicos. Depois que você se acostumava, era um prazer voar nele. O voo de hoje vai partir com atraso. A companhia aérea pediu à tripulação para aguardar passageiros de última hora. Outra tripulação precisa de uma carona para Bruxelas. Sente-se, comandante. Havia mais de 30 anos de diferença entre o comandante Kay e os outros 2 membros da tripulação. Isso gera aquelas diferenças normais entre as gerações. Uma que acha a outra velha e conservadora, e outra que acha os jovens imaturos e irresponsáveis. Isso cria um abismo de gerações. Voo 548 da BEA pronto para decolar. Voo 548 da BEA liberado para decolar. 548. O comandante ordena potência de decolagem. Força máxima. O Trident tem esse nome devido aos... 60 segundos. Conforme o avião sobe, os passageiros são sacudidos pela turbulência. Foi um dia tempestuoso, e em dias tempestuosos, a viagem é turbulenta. Virar para a esquerda em 145. Virando 145. O plano de voo do avião exige uma curva para a esquerda logo após a decolagem, rumando para o leste da cidade de Staines, antes de seguir para Bruxelas. Voo 548 da BEA subindo conforme autorizado. Voo 548 no ar em 09. Entendido. Keeley prepara para desacelerar os motores. Se ele desacelerar muito cedo, o avião não tem potência para subir. 75 segundos. Ele terá apenas 5 segundos para estabilizá-lo. Existe uma defasagem no tempo que os motores levam para responder à manobra, e às vezes você pode reduzir a potência mais do que o desejado. Os motores levam tempo para se ajustar. 85 segundos. 90 segundos. Keeley reduz a potência bem a tempo. Passando para 1.500 pés. O procedimento vai bem.